E aí, vamos dar um mergulho em uma das leis mais fundamentais e malucas da natureza? A gente está prestes a ver como o princípio da incerteza sai daquela vibe de pura ficção científica direto para uma verdade científica dura e crua. É o tipo de conceito que simplesmente pega o nosso bom senso e joga pela janela, transformando absolutamente tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade. Para começar a entender isso, a gente precisa traçar uma linha bem clara aqui. A física clássica, essa que rege o nosso dia a dia, é super previsível. É quase como um jogo de sinuca, sabe? Se a gente sabe a posição inicial, o peso e a velocidade da bola, dá para calcular certinho onde ela vai parar. Mas, quando a gente encolhe e entra no reino microscópico, a história é outra. A mecânica quântica é, por natureza, totalmente probabilística. Ela troca aquela certeza reconfortante por um jogo fascinante e, honestamente, super incerto de possibilidades. Então, para a gente não se perder nesse mar de abstração, nossa exploração de hoje passa por 6 pontos rápidos. Primeiro, o paradoxo da medição. Depois, a famosa regra de Heisenberg. Em seguida, a natureza dual e os orbitais. Aí a gente desmistifica aquele gato de Schrödinger, fala sobre o fim do zero absoluto e, para fechar com chave de ouro, a energia do vácuo. Ponto número 1. O paradoxo da medição. Vamos ver como tentar simplesmente observar a realidade cria a base para entender por que é que o mundo quântico adora quebrar a nossa lógica cotidiana. Olha que contraste absurdo entre o mundo macro e o micro. É super tranquilo medir um objeto gigante, tipo um carro a 200 por hora. Um radar joga umas ondas lá, elas refletem e o carro nem sente. Mas o elétron, bom, ele é minúsculo. Se a gente tenta medir algo tão pequeno jogando um fóton de luz nele, o próprio impacto dessa luz altera completamente o estado da partícula. Ou seja, a própria ferramenta de medição arruína a precisão que a gente estava procurando. Então, o X da questão é exatamente esse. Medir é interagir. Qualquer tentativa da gente espiar os detalhes íntimos do universo exige uma interação física. Um sinal precisa ir e voltar. E ao fazer isso numa escala tão absurdamente pequena, a gente acaba empurrando, chutando e alterando nosso alvo microscopicamente. Observação totalmente neutra? Aqui não existe. E isso nos leva à parte 2, a regra de Heisenberg. É aqui que o físico alemão Werner Heisenberg, lá em 1927, pegou essa frustração toda e transformou numa lei imutável da física. E detalhe, o princípio da incerteza não é um palpite ou uma daquelas discussões de bares de físicos, não. É uma fronteira matemática rigorosa. A regra é clara. Determinar a posição exata e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo é literalmente impossível. É como um cobertor curto, sabe? Quanto mais a gente puxa para descobrir exatamente onde a partícula está, mais a gente perde a noção de para onde ela está indo e com qual força. E o mais louco é que essa brincadeira se expande. O limite não fica só no clássico par de posição e momento. A própria matemática do negócio exige que a energia e o tempo dancem exatamente a mesma música incerta. Ou seja, é fisicamente impossível medir uma janela de tempo perfeita sem perder totalmente a clareza sobre a quantidade de energia fluindo naquele exato momento. É tudo interligado. Agora, a gente pode se perguntar, se tudo é tão incerto, por que a mesa da sala não fica borrada ou os carros não desaparecem do nada? Simples. A constante reduzida de Planck, que manda nessa fórmula toda, é de uma pequenez que desafia a compreensão. É por causa desse valor absurdamente minúsculo que essa incerteza selvagem só apita nas escalas subatômicas. Para nossa sorte, o mundo denso e pesado aqui fora continua intacto. Número 3. Natureza dual e orbitais. Vamos dar uma olhada em como essa regrinha dita a arquitetura de absolutamente tudo ao nosso redor, começando lá dentro do átomo. Faz todo sentido a gente parar e pensar. Mas espera aí, essa incerteza é só porque a nossa tecnologia ainda é precária? Será que é só um microscópio que precisa de um upgrade no futuro? A resposta, incrivelmente, é não. Esse limite vem de fábrica no universo. É da própria constituição da matéria. Imagina o famoso experimento mental do espalhamento Compton para entender isso melhor. Pensa que, para a gente ver a posição de um elétron, a gente teria que usar um fóton de energia altíssima, tipo um raio gama. Só que a energia desse fóton dá uma pancada tão violenta no elétron que a velocidade e a direção dele já era. São jogadas para escanteio. A gente descobre onde ele está, mas bagunça todo o resto. Além do mais, a gente não está lidando com bolinhas de gude microscópicas maciças, como Luiz de Broglie provou muito bem. As partículas têm essa famosa natureza dupla incrível. Comportam-se ora como matéria, ora como onda. Então, esquece aquela ideia de elétrons girando em torno do núcleo como planetinhas num trilho. Eles se espalham em nuvens densas de probabilidade que a gente chama de orbitais.
A incerteza não é um erro, é o modo padrão da partícula existir. 4. Desmistificando o gato. Bom, antes de mergulhar nas consequências mais extremas e físicas dessa matemática alucinante, a gente precisa esclarecer um grande mito da cultura pop. É super comum ver o princípio da incerteza sendo jogado no mesmo balaio que o famoso paradoxo do gato de Schrödinger, aquele felino que está vivo e morto ao mesmo tempo. Mas vamos separar as coisas. O lance do gato fala sobre superposição de estados e como as probabilidades entram em colapso quando abrimos a caixa. Já a regra de Heisenberg trata única e exclusivamente do balanço de precisão entre duas propriedades. São coisas bem diferentes. E tem um detalhe crucial que confunde muita gente: a palavra observador. A incerteza quântica está rolando solta lá no núcleo das estrelas, no vazio do espaço profundo, no choque de gases pelo cosmos, tudo de forma totalmente autônoma. A gente não precisa de cientistas munidos de instrumentos num laboratório para a incerteza operar. A natureza simplesmente não precisa de humanos para ser quântica. 5. O fim do zero absoluto. Beleza, agora vamos pegar essa regra e jogar num dos cenários mais congelantes e extremos já teorizados, a eterna busca pelo frio absoluto. Na física clássica, o zero absoluto, os famosos zero Kelvin, é definido como aquele estágio de paralisia total. Um frio tão profundo que toda e qualquer agitação de partículas simplesmente congela e para de vez. Mas isso bate de frente, violentemente, com as regras quânticas que a gente acabou de ver. Pensa no baita paradoxo matemático. Se uma partícula realmente parasse por completo, a velocidade e o momento dela seriam exatos, impecavelmente zero, certo? Só que a regra de Heisenberg entra em ação e diz que, se a gente sabe o momento com tanta perfeição, a incerteza da posição tende ao infinito. Fisicamente, isso significaria que a partícula estaria borrada e espalhada por todos os cantos do universo ao mesmo tempo, o que é um cenário evidentemente impossível. É por isso que a própria equação exige que a matéria tenha um limite basal. Nenhuma partícula jamais pode ficar completamente imóvel. Mesmo no ambiente mais apertado e no frio mais severo, sempre vai sobrar um nível básico e inevitável de vibração, a famosa energia de ponto zero. Ou seja, atingir os cobiçados zero Kelvin não é só difícil na prática, é matematicamente proibido pelas fundações do universo. E chegamos no número 6, energia do vácuo. Para amarrar tudo isso, a gente vai explorar como esse mesmo princípio sustenta o universo em grandes escalas, chegando a impedir que toda a matéria colapse. Já pararam para pensar por que os átomos não implodem? Pela lógica clássica, o núcleo positivo deveria puxar os elétrons negativos com tanta força que tudo viraria uma faísca. Por que não somos esmagados de dentro para fora? Por quê? Se o elétron for puxado demasiadamente para perto do núcleo, a posição dele fica tão restrita que o momento, ou seja, a velocidade dele explode para manter a incerteza. E isso arremessa ele velozmente em segurança para longe do núcleo. O puro caos quântico nos mantém inteiros. Incrivelmente, a coisa fica ainda mais profunda e redefine as áreas mais sombrias do cosmos. Onde a física clássica via só o nada e o vácuo estéril, o princípio de Heisenberg, aplicável à energia e ao tempo, diz que o vácuo está borbulhando furiosamente. Tem incerteza suficiente rolando ali para permitir que pares de minúsculas partículas pulem para o mundo a partir do nada, se aniquilando logo em seguida numa sopa totalmente turbulenta. E para fechar, fica essa provocação que mexe com a nossa cabeça. Se a incerteza faz com que até o vácuo mais escuro do espaço ferva sem parar com partículas que nascem e morrem numa fração de segundo, o que diabo significa a palavra nada no nosso universo? Se cada milímetro do espaço está sendo constantemente preenchido e esvaziado por esse borbulhar de forças, será que podemos dizer que o absoluto nada simplesmente não pode, nem nunca pôde existir? É de explodir a cabeça, não é?